Pode ser. Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é quarta-feira. Hoje é um dia especial para nós. Pastora Rose, hoje o Espírito Santo nos agraciou com a nossa primeira obreira do trabalho, apoio aos soldados feridos. Amém. Olha, pessoal, isso aqui, nada disso daqui é programado. Nada disso daqui foi programado. Só foi programado pelo próprio Espírito Santo. Às vezes, você não espera o dia da sua vitória. Às vezes você não vigia. Você tem que estar pronto, pessoal. Porque a vitória, ela não é quando você quer. Ela não é quando você pensa. É mais responsabilidade que nós recebemos? É. Mas também você recebe mais autoridade para exercer a fé. Foi assim comigo, foi assim com a pastora Rose. E hoje o tema do nosso discurso hoje é unidos na batalhas. Unido na batalha. Hoje está difícil de você encontrar pessoas que apoiem a causa do Evangelho. Pessoas que de fato, de verdade, colocam a alma no Evangelho. Porque os corações, eles se encheram de ganâncias e vontades próprias. Pastora Rose, obreira Thaís, vocês que estão presentes, está difícil para poder pessoas nascerem de Deus, pastora Rose. E a Bíblia diz que tinha um homem chamado Moisés. Moisés, ele estava lutando contra um inimigo. Moisés estava lutando contra aqueles inimigos de Israel. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem para Moisés. E Moisés usou a autoridade dele para lutar contra aquele inimigo. Enquanto o exército ia para a guerra, Moisés ficava de mão levantada. Só que Moisés, por ser muito grandão, os braços dele se arriavam. E nisso que os braços dele se arriavam, o povo, o exército de Israel perdia. Quando ele levantava o braço, o exército vencia. De repente, assim está na tua vida, meu amigo e minha amiga. Quando você usa a autoridade, você vence. Quando você deixa a sua autoridade recuar, abaixar, você perde. E muitas das vezes nós precisamos de unidade, de união nas batalhas. Tem poucos, pastora Rose, que apoia a causa. Tem poucos. É por isso que o Espírito Santo, ele pediu para que nós viéssemos orar ao Pai da Seara para mandar trabalhadores. Mas não adianta, pastora Rose, você pedir trabalhadores se você não faz nascer os que já estão de Deus. O que adianta você ter trabalhadores e eles não são nascidos de Deus? Precisa nascer de Deus. Precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você vê a obreira Thaís, 4 anos para ser batizada com o Espírito Santo. Nenhum dia que ela sofreu uma guerra terrível. Foi numa vigília que não foi nem aqui no nosso trabalho, em um outro lugar. E lá Deus honrou ela. Mas quando você deixa o seu coração à disposição de Deus, meu amigo, Deus, ele vai ter liberdade para abençoar você. Muitos podem dizer assim: poxa, mas eu sou mais capacitado, eu sou mais dotado de inteligência, Deus não está
está atrás da tua inteligência, meu amigo. Deus está atrás da tua servidão. Deus está atrás da sua humildade, reconhecimento. Quando eu reconheço Deus como meu Senhor e Salvador, Ele passa a ser o meu Senhor, o meu Pai. E é o que está faltando em muitas pessoas. Reconhecer. Olha o que essa menina já passou, a Thaís. Na obra, meu amigo, não foi fácil. Quantas batalhas ela já viveu. Quantas repreensões ela já sofreu. E quando ela era exortada para não fazer nada, ela quietinha e chorava. Ela chorava para fazer o quê? Para servir. Ela chorava para servir. E Deus a apreciou. Deus a observou. E Deus a exaltou nesta noite. Você quer ser exaltado por Deus? Obedeça a obra de Deus. Obedeça a voz de Deus. Seja servos leais. Seja servos fiel a Deus. Foi por isso que Deus a exaltou na presença de vocês. Quando Deus ele quer nos exaltar, Ele não faz cerimônia. Ele não faz uma festa. Ele te exalta. Porque Deus ele sabe o que está dentro de mim, dentro de você. A Bíblia diz que Abimeleque, ele estava determinado a atacar Israel. Talvez Satanás está determinado a atacar você. Satanás já está determinado a perseguir você. E se você não tiver união na batalha, se você não tiver unido com Cristo na batalha, você não aguenta, pessoal. A vitória, ela é conquistada mediante as instruções. A obediência. Muitas das vezes vai ser uma obediência naquilo que você não quer fazer. Vai ser uma obediência naquilo que você não aceita. A sua vitória está ali. Aleluia. A sua vitória está ali, meu amigo. Só que você resiste. Abimeleque já estava determinado a destruir Israel. Porque Israel estava rumo à terra prometida, a vitória, a libertação do império da escravidão. E a Bíblia diz que Deus deu uma ordem e Moisés cumpriu conforme a ordem de Deus. Deus deu uma ordem a Moisés, Moisés deu uma ordem ao exército e o exército eliminou da face da terra aquele problema. Talvez tem problema que está dentro de você, que você está vivendo, que ele persiste. Ele persiste, ele é que nem Satanás. Está fazendo o que aqui, Satanás? Estou o quê? Passeando pela terra. Quando ele diz para Deus que está passeando pela terra, ele está passeando pela vida das pessoas. Destruindo. Deixando o seu império de destruição. Destruindo almas. Matando almas. E Deus levanta pessoas aos olhos da sociedade incapazes, mas que são poderosas em Deus para fazer batalhas. Moisés só precisou levantar a mão. Moisés não falou mais nada, ele só fez o quê?
levantou a mão. Às vezes você ora. Tem gente que muitas das vezes se gaba. Eu oro 10 horas. Eu oro 20 horas. Meu joelho só é de 2 horas para cima. A Bíblia diz que Deus não ouve palavras vazias. Amém? Você precisa ser verdadeiro com Deus. A Bíblia diz que Elias orou 30 segundos. 30 segundos. E o fogo fez o quê? Desceu. O segredo não está no muito orar. O segredo está em viver uma vida de oração. Não é muito orar. O que é viver uma vida de oração, pastor? Toda hora eu boto o joelho no chão, não é? A oração é aqui, ó. Os seus pensamentos é uma oração, pessoal. Você sabia disso, não? Os seus pensamentos, ele é uma oratória diante de Deus. Quando você está planejando, quando você está desejando fazer alguma coisa para a obra dele, ou querendo ajudar alguém. Quando você está pensando em alguém, você está fazendo o quê? Você está orando, pessoal. Você está orando. De repente, naquele momento, Satanás estava planejando algo contra aquela pessoa. Você fez o quê? Pensou nela. Se você pensou nela, se conectou com o céu, meu amigo. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos faria lembrar de todas as coisas. Então ele fez você lembrar daquela pessoa. Ele fez você lembrar. E nisso que você lembrou, não ficou só nenhuma lembrança. Talvez você fale assim, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Mas vai lá e visita e guarda. E Deus, ele vai lá e age. Deus, ele não trabalha sozinho, pessoal. Se eu não levantar a mão, Deus não te abençoa. Se eu não abrir a boca, Deus não te abençoa. Infelizmente, eu posso dizer assim, se não for errado, a bênção sai do altar. A bênção sai do altar. Ela não sai de lá de fora. Por isso que a Bíblia diz o quê? Qual é maior? O altar ou a oferta? O altar ou o ouro do altar? É o altar, pessoal. É o altar. Existem 3 altares. 3 altares existem. O altar da igreja, o altar natural, que é o monte. Qual é o terceiro? Qual é o terceiro? Quem sabe? É a tua cama. É na tua cama que você oferece a Deus ofertas. Você que é casado, você que é solteiro, você oferece ofertas no teu altar quando você está deitado. Quando você está deitado, você não pensa? Quando você está deitado, você não clama? Quando você está deitado, você não chora? Quando você está deitado, você não sente dor? Quando você está deitado, você não sente solidão? Você não sente tristeza? Você não sente a mágoa? Eu vou ter lá um vídeo lá. Quem aí já foi magoado pela igreja? Todos nós, né? Todos nós já fomos magoados pela igreja. Porque a igreja somos nós, né? A parede não magoa ninguém. O que magoa são palavras. Mas muitas das vezes são palavras que são ditas que você não estava preparado e você se sente magoado. E é por isso que nós precisamos de união. Você imagine se Josué e o outro homem de Deus não tivesse relacionamento com Moisés. Como é que Israel ia vencer a batalha? Não ia, pessoal. Abre sua Bíblia aí lá no livro de Êxodo 17.
Vou te mostrar um segredo. Rapaz, eu tô cheio de óleo, hein? Como é que o óleo veio parar em mim? Êxodo 17. Hoje é dia 20, é um dia especial. Êxodo 17. Amém. Amém? A Bíblia, ela é a palavra e os pensamentos dos homens que praticaram a fé. Porque a Bíblia só existiu porque esses homens agiram a fé. Aí criou-se uma história. Amém? Diz aí, ó. Os Maliquitas atacam Israel. O título. Eu não sei se tua Bíblia tem título, né? O título da minha Bíblia diz isso. A minha tá diferente. Amém? Aí diz assim: então vieram os Amalequitas e o quê? Gente, eu estou lá em Êxodo 17, 8. A culpa é tua, não é minha. Ah, pastor, nós estávamos no versículo 1. Eu também. Eita, ó. Deve pensar assim, o cara tá doido lá no tal. Versículo 8. Vamos lá? Amém. Então vieram os Amalequitas e fizeram o quê? Pelejaram, atacaram, guerrearam contra Israel. Quantos não têm guerreado contra você? Você lembra que Gideão estava amassando trigo? Quem veio sobre ele? Hã? Esses camaradas aqui. Os Amalequitas, os povos do Oriente e uma outra raça ruim lá. Eles roubavam o quê? O sustento dos israelitas. Porque os israelitas desobedeceram a quem? A Deus. De repente, Satanás está roubando o teu sustento. Sustento não é só dinheiro não, pessoal. Sustento é sua força vital. Sustento é sua confiança em Deus. Sustento é sua alegria. Você não tem ela mais. Ele roubou a sua alegria. Ele roubou a sua esperança para viver. Você já não está vivendo mais. Você está vivendo uma vida vegetativa. Uma vida infrutífera. Uma vida sem sentido, sem propósito. Vive porque não pode mais, porque não tem jeito. Porque se você pudesse acabar com essa vida, você acabaria. Você vive porque não tem jeito. Nós temos que ter propósito. Nós temos que mudar essa história. E a Bíblia diz que um homem levantou a mão. Quando você levanta a mão, você está pedindo o quê? Ajuda, socorro. Moisés, quando ele levantou a mão, não é que Moisés era poderoso. Não, pessoal. Ele usou o poder de Deus. Ele pediu socorro a quem? A Deus. Quando você faz um discurso de reconciliação com Deus, é natural que haja após o discurso o quê? Um apelo, não é? Quem deseja voltar para Jesus? Quem deseja se reconciliar com Jesus? Quem deseja voltar para o caminho? Calma, pessoal. Eu sei que vocês já estão no caminho. Eu estou vendo o Inácio, o Thiago querendo levantar a mão. Relaxa. Ainda não é esse dia, não. É só um exemplo. Aí ele diz aí, ó. 9. Com isso ordenou a quem? A Josué. Escolha alguns homens e vá lutar contra os Amalequitas. Deus, nessa noite, Ele está escolhendo homens e mulheres
para lutar contra os amalequitas, Aleluia. que tem roubado a força vital do povo dele, que tem roubado o direito de salvação do povo dele. E nós precisamos estar disposto para isso. Nós precisamos estar pronto para isto. Nós precisamos estar, como é que se diz aquele negócio lá? À disposição. Você está à disposição de Deus? Você está à disposição do Espírito Santo? Se você fala assim, eu estou, então deixa Ele te guiar. Aleluia. Deixa Ele te guiar nesta batalha que você está vivendo. Deixa Ele te guiar nessa luta que você está passando. Pastor, mas essa luta é aqui, ó. É aqui, é uma doideira. Sabe? É uns pensamentos meio doidão mesmo, que às vezes eu não sei como controlar. E às vezes eu bebo cachaça para poder esquecer essas coisas. Eu fumo maconha para poder sair da realidade, pastor. Eu cheiro cocaína para sair da realidade. Porque, olha, não dá para poder lutar de cara limpa. Não dá para poder enfrentar de cara limpa. Aí vocês falam assim, pastor, o senhor está falando com quem? Que a gente aqui não usa, mas eu não estou pregando só para você, meu amigo. Eu estou pregando para essa pessoa que está me assistindo. Eu estou pregando para muitos. Amém? Amém. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Aí ele diz aí, ó. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus, ou seja, a autoridade de Deus estará nas minhas mãos. O que ele tinha na mão? Um cajado. Hoje nós não usamos esse cajado, né, pessoal? Eu não uso. Olha o cajado aqui, ó. Olha o cajado hoje, é isso aqui, ó. É a minha mão. Mas na verdade o cajado não é nem a mão, é a palavra. É a palavra. Então você tem que usar a palavra a favor de você. Você tem que usar a palavra. E se você observar, eles não aumentaram e nem diminuíram. Eles seguiram tudo que Deus ordenou. E tudo que Moisés ordenou. Aí diz aí, ó. 10. Josué fez como Moisés disse. Viu? Hoje a Thaís foi consagrada a obreira do nosso trabalho. Vocês chegaram agora, não viram a consagração. Quem disse para fazer? O Espírito Santo. Você vê, a mulher foi batizada agora sexta-feira. Foi sábado? Sábado. Sábado, e Deus honrou ela hoje. Agora, quem imaginava? Nem eu sabia de nada. Nem eu sabia. Mas eu te garanto que nesse período de até hoje, ela passou por uma guerra desgraçada. E ela manteve a postura. Senão Deus não batizava ela. Senão Deus não dava mais poder para ela. Amém? Amém. Então nós precisamos, pessoal, estar pronto para estar à disposição de Deus. Você vê, quando há uma consagração, significa que está tendo evolução. E se nós formos olhar, ela era a única que não deveria ser. Porque não tem condição. Humanamente ela não tem condição. Mas Deus, ele não olha humanamente. Deus, ele olha o quê? A intenção. Então, você vê, humanamente, quem era para ser o sucessor de Moisés? Se você conhecer a história. Não era o Arão? E por que foi o Josué?
Por que foi o Josué? Você sabe por causa de quê? Porque Arão lá na tenda falou besteira com Miriam. Falou besteira com Miriam. E o que aconteceu? Deus escolheu quem? Você sabe o que é você ficar 40 dias e 40 noites em um monte e o teu auxiliar ficar no pé do monte te esperando até você descer? Tu ficaria? Tu ficaria? Tu ficaria, pessoal, esperando Moisés descer? Eu ia lá pro junto do povo, eu não ficaria não. Nada, eu vou lá, tá tendo festa, eu tô escutando barulho. Tu ficaria? Josué ficou. Josué foi o mais repreendido por Moisés, se você ler a história. Foi o mais exortado por Moisés. E no final, Deus o exaltou. E se você vê aqui, o povo de Israel estava perdendo a batalha. Olha só o que está escrito aí. Ó. Quando... Estou no 11? Não, estou no 10. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Olha, contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiu para o alto do monte. Quando Moisés levantou a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas vencia. 12. Quando a mão de Moisés ficava pesada, pegaram uma pedra e puseram por debaixo dele para que Moisés se sentasse. Você sabe o que eles fizeram? Moisés, senta aí, Moisés. A gente está apoiando você. Você não está sozinho. Moisés sentou para continuar o quê? A guerra. Você sabe o que é você ficar de manhã até a tarde com as mãos estendidas? Porque uma guerra não se acaba em uma hora, acaba? Não. Moisés já não estava aguentando mais. Então eles colocaram uma pedra para ele sentar. Quando você coloca uma cadeira para sentar, é para você ser instruído. Ali Deus estava falando com Moisés. E a vitória de Israel estava avançando. Aleluia. Só que chega uma hora que as forças humanas acabam. Você tem que botar essa pedra por desprezo. Essa pedra é a mágoa, é o ressentimento. Essa pedra é a inveja. Moisés sentou em cima da pedra. Quando você senta em cima desse problema, você está ignorando este problema. Agora, quando você coloca esse problema em alta, é porque ele está fazendo parte de você. Você nunca sabe quando Deus vai te exaltar, pessoal. Nunca sabe. Nunca sabe, porque se Deus falar, você vai mudar rapidinho. Você vai querer fazer tudo certinho. Mas Deus, ele só fala no secreto. É que nem a salvação. A salvação, ela, você não sabe o dia que ela vai vir. Quem sabe? Quem sabe? Ninguém sabe. É por isso que nós temos que andar em vigilância constante, lutando constantemente. Aí a Bíblia diz aí, ó, Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e outro de outro lado. Assim a mão dele ficava firme até o pôr do sol.
Às vezes o homem de Deus, ele precisa de apoio. Você vê a mensagem que eu coloquei lá no grupo de oração. Está falando sobre isso aqui, se você leu lá. A sua oração tem sido o nosso sustento. A sua oração tem sido o nosso combustível. A sua oração. E muitas das vezes você não é visto. Muitas das vezes você não é notado. Mas Deus nota você. Aleluia. Amém. E no tempo de ser exaltado, você vai ser exaltado. Glória. Aí diz aí, ó, Josué destruiu os amalequitas ao fio de quê? Da espada. Você sabe o que é você destruir o seu problema? Você não vai pegar uma espada de samurai e vai lutar, né? Se tiver uma lá atrás pra mim, que eu sou desejoso por uma espada de samurai, cara. Se você quiser me dar uma de presente, você pode me dar. Eu gosto. Sou fascinado por guerra. A espada é a palavra. Você tem que usar a palavra contra os seus problemas. Tá com um pensamento meio maluco na cabeça? A corda tá falando contigo? Quem tá entendendo o que eu tô falando? A corda é aquela voz. Aquela voz maluca que diz que você não é nada, que seria melhor você se matar, que ninguém se importa contigo. Você tem que usar a palavra contra essa voz. Você está repreendido, Satanás. Você está amarrado no nome de Jesus. Você está repreendido. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu terei vida em Cristo. Eu posso estar passando por isso hoje, mas lá na frente eu vou dar a volta por cima, porque eu sou um guerreiro. Eu sou capaz. Eu tudo posso naquele que me fortalece. É assim que eu venci os problemas, pessoal. Na minha mente era uma guerra. Era uma guerra. Era uma loucura doida que passava. E eu venci usando a palavra de Deus. Tá passando por uns problemas meio doidos na cabeça, usa a palavra. E por isso que é bom você ler a palavra e o quê? Praticá-la. Você tem que ler e praticar, ler e praticar. Agora, se você lê a palavra e não pratica, você não vai vencer, pessoal. E você tem que ser, sabe o quê? Autêntico. Você não pode ser um cristão parasita. Amém? Amém. O parasita, quando o hospedeiro morre, o que o parasita acontece? O parasita morre também. Você tem que ser o quê? Você tem que ser poderoso. Você tem que ser poderoso contra os seus problemas. Cada um de nós somos um representante de Jesus. Cada um de nós temos uma autoridade própria dada por Ele. A autoridade que você recebe na igreja é acréscimo. Mas a sua autoridade, ela já foi dada quando Jesus morreu na cruz. Você passou a ter autoridade para reinar, para ter uma vida transformada. Só depende de você. Só depende de você. Josué estava bem com Deus aqui na guerra? Vamos lá, vamos ver, vamos pensar. Josué estava bem, pessoal? Bora lá, pessoal, vamos lá. Só porque a Aline chegou? Bora lá, pô. Vamos se manifestar. Só porque como é o nome do menino? O Jonathan chegou, porque ele é um escriba também, entendido da palavra que nem o Inácio. 2 escribas. Aí a cabeça fica peladinha, porque é muita informação. Fala, pessoal, Josué estava bem? Estava bem, mas precisava de quem para poder vencer a guerra? Bora, pessoal. De quem? Moisés com a mão estendida. Isso se dá o nome de quê? Intercessão. Moisés estava
intercedendo por eles sem palavra. É intercessão. É o que você tem que fazer um pelos outros. Você tem que passar a orar pelo teu irmão. Você tem que passar a jejuar pelo teu irmão. Não foi pregado isso ontem? Tu ora por quem está falando mal de você? Tu abençoa porque tem falando mal de você? Você ajuda quem está falando mal de você? Jó fez isso. E quando Jó fez, no dia seguinte, o que é que Deus fez com ele? Restituiu tudo em dobro. Deu tudo aquilo que ele tinha perdido de volta. Talvez você perdeu alguma coisa. Você perdeu a esperança. Você perdeu o prazer de viver. Você perdeu o prazer de servir a Deus. Acabou a emoção. Porque a obra de Deus também é envolvida por emoções. Quem sabe disso? Quando a emoção acaba, fica o quê? A fé pura. Você sabia que muitas das vezes, no início, nós servimos a Deus por emoção? Naquela motivação, né? Palpa toda a obra. Mas o tempo, ele tem o poder de tirar de você o quê? As emoções. E só vai permanecer o quê? A fé, pessoal. Ela vai sustentar você. Ela vai dar vigor para você. É por isso que nós estamos ungindo às segunda-feira você com os 3 elementos. Com o grãozinho de mostarda que representa a tua fé, a mirra que representa a prosperidade e o bálsamo para curar você. Se você ler a Bíblia, você vai ver que o bálsamo era para curar as pessoas que tinham problemas de feridas. A mirra é um elemento para prosperidade. Quem recebeu como oferta a mirra? Jesus. E quem foi que falou que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós teríamos sucesso? Jesus. Talvez você está passando por um problema de dúvida. Dúvida. Está com dúvida. Você está com dúvida do que você quer. Você está com dúvida se realmente você quer servir a Deus. Deus, se Ele tira algo de você, preste atenção no que eu vou te explicar e te ensinar. Se Ele tira algo de você, é porque Ele quer te dar algo melhor. É muito forte isso. Ele tirou isso porque isso já estava te atrapalhando. Ele quer te evoluir. Aleluia. Eu lembro, pessoal, quando eu perdi tudo. Não é só você que já perdeu na vida, não. Eu perdi tudo, pessoal. Olha, aquele dia para mim foi uma doideira. Eu não tinha apoio de ninguém. Eu perdi tudo. Perdi tudo que você possa imaginar. Eu tive que lutar contra mim mesmo, porque a minha vontade era não continuar. Mas foi necessário eu Hoje eu tenho isso aqui. Eu perdi algo importantíssimo. E hoje eu tenho vocês. Que para mim é muito mais importante do que qualquer coisa. Eu não posso ser muito claro, pessoal. Porque me dá problema. Eu amadureci. Eu tenho uma ótima auxiliadora que me educa. Eu amadureci. Eu não posso sair falando mais como antes. Então, a perda, ela é importante para você. Porque quando você perde, você ganha. Quando você ganha, você perde. A vida é dessa maneira, pessoal. Hoje eu ganho um peso, amanhã eu perco peso. Hoje eu ganho fama, amanhã eu ganho vergonha. É assim que funciona a vida. Se você ler as histórias sagradas,
você vai ver que as histórias sagradas foram mais o quê? Perdas. Mais luta. Aí ele diz aí, ó. Olha só o que ele diz. A espada, não foi a espada que eu parei? Vamos lá. Josué destruiu Abimeleque ao fio da espada. Você tem que usar a palavra. Aí diz assim, ó. Então, o Senhor disse para quem? Moisés. Mas quem era que estava lutando? Meu Deus, então Deus tinha que falar com quem? Não, Deus falou com o cabeça. Josué só era o servo de Moisés. Josué era o servo de quem? É Deus. Era de Moisés. Quando você serve o homem, você está servindo a quem? A Deus. Não tem jeito, pessoal. Não tem jeito. Eu, na minha época, eu servi os meus tutores espirituais. Eu obedeci o comando deles. Nisso eu estava fazendo a vontade. É bíblico isso? Quem concorda? É bíblico. Obedecei os vossos senhores. Estava lendo na madrugada. Não sei nem porque Deus está falando isso comigo. Estava lendo na madrugada. Nem terminei de ler ainda. Está ali na minha Bíblia. Abri a Bíblia, Deus fala comigo. Obedecei os vossos senhores. Nós temos que obedecer aos nossos senhores, pessoal. Ainda que não te agrade. Que dia que Deus te agradou? Que dia que Deus me agradou, pessoal? Fala a verdade. Deus não te agrada, pessoal. Ele não te agrada, Ele te dá o que você precisa. Ele não vai te agradar. Não está escrito na Bíblia que Ele vai te agradar. Quem já achou isso na Bíblia? Está escrito que você que tem que o quê? Ele realiza o quê? Desejo. Ele não é o anjo, não é o... Como é o nome daquele cara que sai daquela lâmpada? Gênio. O gênio da lâmpada. Ele é Deus. Ele realiza desejo. Quantas vezes você teve um desejo e no dia seguinte aquele desejo foi realizado? Não é? Poxa, eu queria comer uma lasanha. Não estou te pedindo nada não, mas se você não tem problema não. Eu estou querendo comer uma lasanha, cara. Você só pensou. No dia seguinte o teu namorado, o teu marido, o teu pai, tua mãe fez a lasanha. E você falou, meu Deus. Deus me ouviu. Olha só. Se Ele conseguiu ouvir você que estava com desejo de comer uma lasanha, pessoal. Ele não vai ouvir esse desejo aí de você fazer a vontade dEle, a obra dEle? Ele sabe que tu quer fazer a obra dEle. Quem quer fazer a obra de Deus? Ele sabe. Mas primeiro Ele vai tirar alguma coisa de você. Ele vai tirar alguma coisa de você. Aonde está o teu coração, está o teu Deus. Por isso que tudo que se deve guardar, coração. Você não tem que se apegar a ninguém. Você não tem que depender de ninguém. Mas tem que obedecer os seus senhores. Obedecer não é depender. Obedecer é instrução. Obedecer é direção. Amém? Não é depender. Você tem vida própria. Ó, vou ficar alguns um minuto, eu não consigo, né? Porque eu tô velho. Alguns segundos sem respirar. Vamos ver se você perde a respiração. Não é pra vocês perderem a respiração não, pô. É só um exemplo. Tu respirou? Eu perdendo a respiração? Claro que tu vai respirar, pô. Você não depende de mim para respirar. Viu, pessoal? Às vezes a gente depende de coisas que não precisa. Às vezes a gente gasta dinheiro naquilo que não precisa, pessoal. Desnecessário. Às
vezes é só por vaidade. Às vezes a gente gasta dinheiro por vaidade. Olha, eu trabalhava em um trabalho, pessoal, eu ganhava toda semana 7.000 e pouco. Mas eu gastava de besteira que você não tem noção. Você não tem noção. Hoje, se eu tivesse aquele dinheiro hoje, se eu tivesse aquele dinheiro, e pior que você só lembra quando você não tem mais. Gente, se eu tivesse esses 7.000 aqui, eu fazia isso, fazia aquilo, fazia isso, fazia aquilo. Hoje nós estamos dando uma de Neemias, pegando os restos queimados para construir, gente. No século 21, onde a tecnologia super avançou. O AI dominando o mundo. É o AI, né? AI dominando o mundo. O GPT dominando o mundo. O GPT dominando o mundo, meu amigo. E a gente vivendo a fé antiga. Você sabia que a fé antiga ela é muito melhor do que a fé hoje vivida? Essa fé natural, essa fé sentimental, essa fé, sabe,